Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação da semana 30 de setembro a 6 de outubro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito inicialmente, nesse vídeo nós estaremos considerando o nosso estudo de congregação, iremos iniciar o capítulo 16, iremos considerar os parágrafos 1 ao 5. E se der tempo, iremos considerar também o quadro na página 128. Então, o tema desse capítulo é Venha para Macedônia. Então, os missionários eles são abençoados por aceitar uma designação e enfrentar a perseguição com alegria. Então, esse estudo está baseado no livro de Atos, capítulo 16, versículo do 6 até o versículo 40. Então, vamos fazer a leitura do parágrafo número 1 até o 3 e depois fazemos a pergunta. Um grupo de mulheres deixa a cidade de Filipos, na Macedônia. Não demora muito e elas chegam a um rio estreito chamado Gangites. Como de costume, elas se sentam à margem do rio para orar ao Deus de Israel. Jeová as observa. Enquanto isso, mais de 800 quilômetros a leste de Filipos, um grupo de homens parte da cidade de Listra, na sul da Galácia. Dias depois, eles chegam a uma estrada romana pavimentada que vai em direção ao oeste, rumo à região mais povoada do distrito da Ásia. Os homens, Paulo, Silas e Timóteo, estão ansiosos para viajar por essa estrada a fim de visitar Éfeso e outras cidades onde milhares de pessoas precisam ouvir as boas novas sobre Cristo. Mas, antes mesmo de começar essa viagem, o Espírito Santo os impede de prosseguir de uma forma não mencionada. Eles são proibidos de pregar na Ásia. Por quê? Jesus, por meio do Espírito de Deus, quer fazer com que o grupo de Paulo atravesse toda a Ásia Menor, cruze o mar Egeu e vá em direção às margens do pequeno rio Gangites. O modo como Jesus guiou Paulo e seus companheiros durante essa viagem comum até a Macedônia nos ensina lições valiosas hoje. Assim, vejamos alguns dos acontecimentos que ocorreram durante a segunda viagem missionária de Paulo, que começou por volta de 49 Era Comum. Então a pergunta parte A. Como Paulo e seus companheiros viram a orientação do Espírito Santo? Então Paulo, Barnabé e Silas estavam ansiosos para chegar em Éfeso. Só que o Espírito Santo agiu de tal forma que eles foram guiados até as margens do pequeno rio Gangites. Parte B. Que acontecimentos vamos examinar? Então vamos ver alguns acontecimentos que ocorreram durante a segunda viagem missionária de Paulo, que começou por volta de 49 Era Comum. Subtítulo: Deus havia nos chamado. Impedidos de pregar na Ásia, Paulo e seus companheiros foram em direção ao norte para pregar nas cidades da Bitínia. A fim de chegarem lá, eles talvez tenham caminhado vários dias por estradas não pavimentadas entre as regiões pouco povoadas da Frígia e da Galácia. Mas, ao se aproximarem da Bitínia, Jesus usou mais uma vez o Espírito Santo para impedi-los. A essa altura, os homens já deviam estar confusos. Sabiam o que pregar e como pregar, mas não sabiam onde pregar. Haviam batido, por assim dizer, na porta que dava para a Ásia, mas em vão. Haviam batido na porta que dava para a Bitínia, mas novamente em vão. Mesmo assim, Paulo estava decidido a continuar batendo até encontrar alguma porta que se abrisse. Os homens tomaram, então, uma decisão que não parecia fazer sentido. Foram para o oeste e andaram 550 quilômetros, passando por várias cidades, até chegarem ao porto de Troade, de onde poderiam navegar para a Macedônia. Foi em Troade que Paulo bateu em uma terceira porta, mas dessa vez ela se abriu amplamente.
Lucas, escritor do evangelho que leva seu nome, se juntou ao grupo de Paulo em Troade. Ele relata o que aconteceu. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio estava em pé, suplicando-lhe: venha para a Macedônia e ajude-nos. Logo depois que ele teve a visão, procuramos ir à Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para lhes declarar as boas novas. Finalmente, Paulo soube onde pregar. Ele deve ter ficado muito feliz por não ter desistido na metade do caminho. Sem demora, os 4 homens navegaram para a Macedônia. Então a pergunta parte A. O que aconteceu com o grupo de Paulo perto da Bitínia? Então Jesus, ele usou mais uma vez o Espírito Santo para impedi-los. Parte B. Que decisão os discípulos tomaram e qual foi o resultado? Então eles foram para o oeste e andaram 550 quilômetros, passando por várias cidades até chegarem ao porto de Troade, de onde poderiam navegar para a Macedônia. E durante a noite Paulo teve uma visão comprovando que eles tinham tomado uma boa decisão. Vamos fazer agora a leitura do quadro Lucas, escritor do livro de Atos. Até o capítulo 16, versículo 9, o livro de Atos é narrado apenas em terceira pessoa, ou seja, o escritor se limita a descrever as palavras e ações de outras pessoas, não se incluindo na narrativa. Em Atos 16, 10 e 11, porém, esse estilo de escrita muda. No versículo 11, por exemplo, o escritor diz: nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para Samotrácia. É nesse ponto da narrativa que o escritor Lucas passa a participar dos acontecimentos, mas, visto que o nome Lucas não aparece em nenhum lugar em Atos dos Apóstolos, como sabemos que foi ele realmente o escritor? Podemos saber a resposta por considerar a introdução do livro de Atos e a do Evangelho de Lucas. As duas introduções são dirigidas a um certo Teófilo. O livro de Atos começa com as seguintes palavras. No primeiro relato, Teófilo, escrevi sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Visto que muitas autoridades dos tempos antigos concordam que o primeiro relato, o Evangelho, foi escrito por Lucas, ele também deve ter sido o escritor do livro de Atos. Não sabemos muito sobre Lucas. Seu nome só aparece 3 vezes na Bíblia. O apóstolo Paulo chama Lucas de o médico amado e de um de seus colaboradores. As partes do livro de Atos em que Lucas se inclui na narrativa indicam que ele primeiro acompanhou o apóstolo Paulo de Troade até Filipos, por volta de 50 era comum, mas que quando Paulo deixou Filipos, Lucas não estava mais com ele. Os dois se encontraram novamente em Filipos, por volta de 56 era comum, e viajaram com mais 7 irmãos desde Filipos até Jerusalém, onde Paulo foi preso. 2 anos mais tarde, Lucas acompanhou Paulo, que ainda estava preso, desde Cesareia até Roma. Quando Paulo, que havia sido preso pela 2ª vez em Roma, percebeu que sua execução estava próxima, apenas Lucas estava com ele. Fica claro que Lucas viajava longas distâncias e estava disposto a enfrentar dificuldades por causa das boas novas. Lucas não afirmou ter presenciado o que escreveu sobre Jesus. Em vez disso, ele disse ter procurado compilar um relato dos fatos, baseado em relatos de testemunhas oculares. Além do mais, ele pesquisou todas as coisas com exatidão desde o início para escrevê-las em ordem lógica. O resultado dos esforços de Lucas mostra que ele era um pesquisador cuidadoso. A fim de reunir informações, ele talvez tenha entrevistado Elizabeth, Maria, mãe de Jesus, e outras pessoas. Muito do que ele escreveu não é encontrado nos outros evangelhos. Paulo disse que Lucas era médico, e podemos ver em seus escritos o interesse que um médico tem naqueles que sofrem. Para citar apenas alguns exemplos, Lucas disse que, quando Jesus curou um homem endemoniado, o demônio saiu do homem sem feri-lo, que a sogra do apóstolo Pedro estava com febre alta,
e que uma mulher que Jesus ajudou tinha um espírito de fraqueza. Havia 18 anos e que ela estava encurvada e não conseguia de modo algum se endireitar. É evidente que Lucas sempre colocou a obra do Senhor em primeiro lugar na vida. Seu objetivo não era buscar destaque ou uma carreira secular, mas ajudar outros a conhecer e a servir a Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.